Oi, pessoal, tudo legal com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu estou gravando essa introdução aqui para, primeiramente, pedir desculpa para vocês pelo atraso e pela demora para gravar a continuação dos áudios de É Assim Que Acaba. Mas a minha rua estava muito barulhenta, tinha muito vizinho fazendo barulho, muita música ligada, muita serra funcionando, então estava impossível de gravar. Eu também estava nas rotinas aqui de casa e o tempo de áudio que eu estava conseguindo para gravar. Eu tava gravando o final dos áudios de Homo Deus, porque tava atrasada também pro meu outro canal, que é o canal Lendo com Amor, onde eu gravo audiolivros pra lá também. Então é isso, me desculpem pelo atraso, mas vamos então continuar o capítulo 11 e mais alguns capítulos que eu vou conseguir gravar. Vou conseguir gravar, nem que seja na força do ódio, mas vamos. De É Assim Que Acaba, e vou então começar agora a continuação de É Assim Que Acaba aqui pra vocês, e o último capítulo vocês vão acompanhar comigo. Espero chegar rápido nele, porque vocês já esperaram demais. E é isso. Vamos então aos áudios. Capítulo 11. Eu me enrosco na cama e fico encarando. Quase acabei. Só faltam mais alguns dias. Pego o diário e o coloco no travesseiro ao meu lado. Não vou ler você, sussurro. Porém, se eu lesse o que falta, eu o encerraria. Ter visto o Atlas hoje e saber que ele tem uma namorada, um emprego e muito provavelmente uma casa é o ponto final de que eu precisava para esse capítulo. Se eu simplesmente acabar de ler o maldito diário, você pode guardá-lo na caixa de sapatos e nunca mais abri-lo. Finalmente o pego e me deito de costas. Ellen DeGeneres, você é a maior vaca. Querida Ellen, continue a nadar. Reconhece a frase, Ellen? É o que Dory diz para Marlin em Procurando Nemo. Continue a nadar, nadar, nadar. Não sou muito fã de desenho animado, mas parabéns por esse. Gosto de desenhos animados que nos fazem rir, mas que também nos fazem sentir algo. Depois de hoje, acho que esse é o meu desenho animado preferido, porque ultimamente sinto como se eu fosse me afogar, e às vezes as pessoas precisam lembrar que só devem continuar a nadar. Atlas ficou doente, tipo muito doente. Ele tem entrado escondido pela janela e dormido no chão do meu quarto algumas noites, mas ontem, assim que olhei para ele, percebi algo errado. Era domingo, então eu não o via desde a noite anterior, mas ele parecia péssimo. Seus olhos estavam vermelhos, sua pele pálida e, apesar do frio, seu cabelo pingava suor. Nem perguntei se ele se sentia bem, porque eu já sabia que não. Coloquei a mão em sua testa e ele estava tão quente que quase gritei para chamar a minha mãe. Vou ficar bem, Lily, disse ele, e depois começou a arrumar sua cama no chão. Eu disse para ele esperar um pouco, fui até a cozinha e peguei um copo d'água. Achei remédio no armário, era para gripe, e eu nem sabia o que ele tinha, mas o obriguei a tomar mesmo assim. Ele ficou deitado no chão em posição fetal meia hora depois. Disse: Lily, acho que vou precisar de uma lixeira. Pulei da cama, peguei a lixeira embaixo da escrivaninha e me ajoelhei na frente dele. Assim que a coloquei no chão, ele se inclinou e começou a vomitar. Meu Deus, estou me sentindo mal por ele. Estar tão doente e não ter um banheiro, nem uma cama, nem uma casa, nem uma mãe. Atlas só tinha a mim, e eu nem sabia o que fazer. Quando ele terminou, fiz ele tomar um pouco de água e disse para ele se deitar na cama. Ele se recusou, mas eu não aceitei. Coloquei a lixeira no chão ao lado da cama e o forcei a se deitar. Ele estava tão quente e tremendo tanto que fiquei com medo de deixá-lo no chão. Eu me deitei ao seu lado e ele vomitou a cada hora nas próximas 6 horas. Precisei ir ao banheiro várias vezes para esvaziar a lixeira, não vou mentir, foi nojento. A noite mais nojenta da minha vida, porém, o que mais eu podia fazer? Ele precisava da minha ajuda e só tinha a mim. Quando chegou a hora de ele sair do meu quarto hoje pela manhã, eu mandei ele voltar para casa e avisei que passaria lá antes do colégio para ver como ele estava. Fiquei surpresa ao notar que ele tinha energia para saltar minha janela. Deixei a lixeira ao lado da cama e esperei que minha mãe viesse me acordar.
Quando ela chegou e viu a lixeira, tocou minha testa imediatamente. Lily, você está bem? Gemi e balancei a cabeça. Não, passei a noite mal. Acho que já estou melhor, mas não dormi. Ela pegou a lixeira e me disse para ficar na cama. Falou que avisaria ao colégio que eu não iria. Depois que ela saiu para o trabalho, fui buscar Atlas e disse que ele poderia passar o dia inteiro em casa comigo. Ainda estava mal, então deixei ele dormir em meu quarto. A cada meia hora eu dava uma olhada nele e, finalmente, no horário do almoço, ele parou de vomitar, tomou um banho e eu fiz sopa para ele. Atlas estava cansado demais até mesmo para tomá-la. Peguei um cobertor, nos sentamos no sofá e nos cobrimos juntos. Não sei quando foi que comecei a me sentir tão à vontade a ponto de me aconchegar a ele, mas simplesmente pareceu certo. Alguns minutos depois, ele se aproximou um pouco e encostou os lábios em minha clavícula, bem entre meu ombro e meu pescoço. Foi um beijo rápido e acho que a intenção não foi romântica. Foi mais um gesto de agradecimento sem o uso de palavras. Mas isso me fez sentir as mais diversas coisas. Foi algumas horas atrás e continuo tocando os dedos no local porque ainda sinto seu beijo. Sei que deve ter sido o pior dia da vida dele, Ellen, mas foi um de meus preferidos. E estou me sentindo péssima por isso. Assistimos a Procurando Nemo e quando chegou aquela parte em que Marlin está procurando Nemo e se sentindo muito derrotado, Dory disse para ele: quando a vida te desanimar, sabe o que precisa fazer? Continuar a nadar, continuar a nadar, continue a nadar, nadar, nadar. Atlas agarrou minha mão quando Dory disse isso. Ele não a segurou como um namorado segura a mão da namorada. Ele a apertou como se estivesse dizendo que aqueles personagens eram nós dois. Ele era Marlin e eu Dory. E eu o estava ajudando a nadar. Continue a nadar, sussurrei para ele. Lily, querida Ellen, estou com medo, muito medo. Gosto demais de Atlas. Só penso nele quando estamos juntos e fico preocupada demais quando não estamos. Minha vida está começando a girar em torno dele e sei que isso não é bom. Mas não consigo evitar, não sei o que fazer. E agora talvez ele vá embora. Ele foi embora depois que vimos Procurando Nemo ontem, e quando meus pais foram dormir, ele entrou pela janela. Tinha dormido em minha cama na noite anterior porque estava doente, e sei que eu não devia ter feito isso, mas coloquei os cobertores na máquina de lavar logo antes de me deitar. Ele perguntou onde estava sua cama, e eu disse que ele teria de dormir de novo na minha, porque eu quis lavar os cobertores para que não ficasse doente de novo. Por um instante, ele parecia prestes a sair pela janela, mas depois ele a fechou. Tirou os sapatos e se deitou na cama comigo. Ele não estava mais doente, mas quando se deitou achei que eu estava doente, porque fiquei enjoada, mas não era doença. É que me sinto meio enjoada toda vez que ele fica muito perto de mim. Estávamos de frente um para o outro na cama e ele perguntou: quando você faz 16 anos? Daqui a 2 meses, sussurrei. Nós continuamos nos encarando e meu coração batia cada vez mais rápido. Quando você faz 19 anos? Eu só queria puxar assunto para que ele não ouvisse minha respiração acelerada. Só em outubro, respondeu. Lancei a cabeça. Fiquei pensando por que ele estava curioso a respeito da minha idade e ainda o que ele achava de garotas de 15 anos. Será que ele me via apenas como uma criança? Uma irmã mais nova? Tenho quase 16 anos e 2 anos e meio de diferença não é tanto assim. Se um tem 15 e o outro 18, talvez a diferença pareça muito grande, mas depois que eu fizer 16, aposto que ninguém se importaria com uma diferença de 2 anos e meio. Preciso te contar uma coisa, disse ele. Prendi a respiração sem saber o que ele ia dizer. Hoje falei com meu tio. Minha mãe e eu morávamos com ele em Boston. Disse que posso ficar lá depois que ele voltar de uma viagem a trabalho. Nesse momento, eu deveria ter ficado muito feliz por ele. Deveria ter sorrido e dado parabéns, mas senti toda a minha imaturidade quando fechei os olhos e senti pena de mim mesma.
Você vai? Perguntei. Ele deu de ombros. Não sei, eu queria falar com você primeiro. Ele estava tão perto de mim na cama que dava para sentir o sopro quente de sua respiração. Também percebi que ele tinha cheiro de menta. Será que escovava os dentes com água de garrafa antes de vir para cá? Sempre dou muita água para ele levar para casa. Coloquei a mão no travesseiro e comecei a puxar uma pena que estava para fora. Depois de soltá-la, eu a torci entre os dedos. Não sei o que dizer, Atlas. Fico feliz por você ter onde ficar. Mas e o colégio? Posso terminar o ano lá, disse ele. Assenti. Pelo visto, ele já tinha se decidido. Quando você vai? Qual seria a distância de Boston até aqui? Deve ficar a algumas horas, mas é um mundo inteiro de distância para quem não tem carro. Ainda não tenho certeza se vou. Larguei a pena no travesseiro e coloquei a mão do lado do corpo. O que está te impedindo? Seu tio está te oferecendo um lugar para ficar. Isso é bom, não é? Ele comprimiu os lábios e fez que sim. Depois pegou a pena que eu tinha largado e começou a mexê-la entre os dedos. Colocou-a de novo no travesseiro e depois fez algo que eu não esperava. Levou os dedos até meus lábios e os tocou. Meu Deus, Ellen, achei que ia morrer bem ali. Jamais tinha sentido algo tão intenso dentro de mim. Ele deixou os dedos parados por alguns segundos e disse: Obrigado, Lily, por tudo. Ele levou os dedos até meu cabelo, depois se inclinou para a frente e deu um beijo em minha testa. Eu estava com a respiração tão acelerada que precisei abrir a boca em busca de mais ar. Percebi que ele a afava tanto quanto eu. Ele olhou para mim e eu observei seus olhos se voltarem para minha boca. Você já foi beijada alguma vez, Lily? Neguei com a cabeça e ergui o rosto na direção do dele, porque eu precisava que Atlas fizesse algo a respeito dessa situação bem naquele momento, caso contrário eu não conseguiria mais respirar. Então, quase como se eu fosse tão delicada quanto uma casca de ovo, ele aproximou a boca da minha e parou bem ali. Eu não sabia o que fazer em seguida, mas não me importei. Eu não ligaria se a gente passasse a noite inteira daquele jeito, sem nunca sequer mover as bocas de tão bom que era. Meus lábios se fecharam em cima dos meus e eu meio que senti sua mão tremendo. Fiz o mesmo que ele e comecei a imitar seus movimentos. Senti a ponta de sua língua roçar uma vez em meus lábios e achei que os meus olhos iam se virar para dentro da minha cabeça. Ele fez isso de novo e depois uma terceira vez, então fiz o mesmo. Quando nossas línguas se encostaram pela primeira vez, dei um sorrisinho, porque eu já tinha imaginado muitas vezes meu primeiro beijo. Onde seria, com quem seria? Nunca em 1 milhão de anos imaginei que me sentiria assim. Ele me deitou, pressionou a mão em minha bochecha e continuou me beijando. Tudo só melhorou à medida que fui relaxando. Meu momento preferido foi quando ele se afastou por um segundo e ficou me olhando, depois voltou com um beijo ainda mais intenso. Não sei por quanto tempo nos beijamos, foi muito tempo. Tanto que minha boca começou a doer e eu não conseguia mais manter os olhos abertos. Quando dormimos, tenho certeza de que a boca de Atlas ainda estava encostada na minha. Não falamos mais sobre Boston. Ainda não sei se ele vai se mudar. Lily. Querida Ellen, preciso te pedir desculpas. Faz 1 semana que não te escrevo e 1 semana que não vejo seu programa. Não se preocupe, porque continuo gravando para você não perder a audiência. Mas todo dia, quando descemos do ônibus, Atlas toma um banho rápido e a gente fica se agarrando. Todo dia. É o máximo. Não sei exatamente o que ele tem, mas me sinto muito à vontade. Atlas é tão meigo e atencioso. Nunca faz nada de que me deixe constrangida, mas até agora ele não tentou fazer nada que poderia me deixar constrangida. Não sei até que ponto devo revelar aqui,
porque nós duas nunca nos conhecemos pessoalmente, mas vou apenas dizer que se alguma vez ele se perguntou como seria tocar em meus seios, agora ele sabe a resposta. Não faço a mínima ideia de como as pessoas conseguem cumprir as tarefas do cotidiano quando gostam tanto assim de alguém. Se dependesse de mim, a gente se beijaria o dia inteiro e a noite inteira sem fazer nada além disso. Talvez só conversar um pouco. Ele conta histórias engraçadas. Adoro quando ele está mais tagarela, porque isso nunca acontece com frequência, mas ele gesticula muito. Também sorri bastante, e eu amo seu sorriso mais que seu beijo. E às vezes eu simplesmente preciso dizer para ele calar a boca e parar de sorrir, de me beijar ou de falar, só para que eu possa ficar olhando para ele. Gosto de encará-lo. Seus olhos são tão azuis que, se ele estivesse do outro lado do cômodo, uma pessoa perceberia a cor intensa. A única coisa de que não gosto é que ele feche os olhos durante o beijo. E não, ainda não conversamos sobre Boston. Lily. Querida Ellen, ontem à tarde, quando estávamos no ônibus, Atlas me beijou. Não foi nada novo para nós dois, afinal já nos beijamos muito, mas foi a primeira vez que ele fez isso em público. Quando estamos juntos, parece que todo o resto some, então acho que ele nem pensou nas outras pessoas nos vendo. Mas Kate viu. Ela estava sentada bem atrás de nós e assim que ele se inclinou e me beijou, escutei ela dizer: que nojo. Ela estava falando com a menina a seu lado e acrescentou: não acredito que Lily o deixe encostar nela. Ele usa a mesma roupa quase todo dia. Ellen, fiquei com tanta raiva e também me senti péssima por Atlas. Ele se afastou de mim e percebi que ficou incomodado com o que ela disse. Eu estava prestes a me virar e gritar com ela por ter julgado alguém que nem conhece, mas ele agarrou minha mão e balançou a cabeça. Não, Lily, disse ele. Então não fiz nada, mas fiquei morrendo de raiva durante o restante do trajeto. Fiquei com raiva porque te ter dito algo tão ignorante só para magoar alguém que considerava inferior. Também fiquei magoada por ver que Atlas parecia acostumado a ouvir comentários assim, e não queria que ele achasse que fiquei envergonhada por alguém tê-lo visto me beijar. Conheço Atlas melhor que todas as outras pessoas e sei que ele é uma pessoa boa, independentemente das roupas que usa ou do cheiro que tinha antes de passar a tomar banho lá em casa. Eu me aproximei, dei um beijo em sua bochecha e apertei a cabeça em seu ombro. Sabe de uma coisa? Perguntei. Ele deslizou os dedos entre os meus e apertou minha mão. O quê? Você é minha pessoa preferida. Senti ele rir um pouco, o que me fez sorrir. Entre quantas pessoas? Perguntou ele. Todas. Ele beijou minha cabeça e disse: você também é minha pessoa preferida, Lily. De longe. Quando o ônibus parou na minha rua, ele não soltou minha mão enquanto descíamos. Ele foi andando à minha frente pelo corredor e eu o segui. Então ele não viu quando me virei e mostrei o dedo do meio para Kate. Eu provavelmente não deveria ter feito isso, mas valeu a pena só pelo olhar dela. Quando chegamos à minha casa, ele pegou a chave da minha mão e destrancou a porta. Foi estranho perceber como ele fica à vontade em minha casa agora. Trancou a porta depois de entrarmos e então notamos que a casa estava sem luz. Olhei pela janela e reparei que havia um carro da companhia de eletricidade na rua e homens mexendo nos cabos. Então a gente não poderia assistir a seu programa. Não fiquei muito chateada, porque assim a gente provavelmente ficaria se beijando por 1h30. Seu fogão é elétrico ou a gás? Indagou ele. A gás. Respondi um pouco confusa com essa pergunta. Ele tirou os sapatos, que eram na verdade sapatos velhos de meu pai, e saiu em direção à cozinha. Vou preparar uma coisa para você, disse ele. Sabe cozinhar? Ele abriu a geladeira e começou a mexer nas coisas. Sei, provavelmente gosto de cozinhar tanto quanto você gosta de plantar. Ele tirou algumas coisas da geladeira e pré-aqueceu o forno. Eu me encostei no balcão e fiquei olhando.
Ele nem verificou alguma receita, simplesmente colocava ingredientes na tigela e mexia sem nem ao menos usar um copo medidor. Nunca vi meu pai erguer um dedo na cozinha. Tenho certeza de que ele não saberia pré-aquecer o forno. Eu meio que achava que todos os homens eram assim, mas ver Atlas fazendo várias coisas na cozinha provou que eu estava errada. O que você está preparando? Perguntei. Apoiei as mãos na ilha e sentei ali. Cookies, respondeu. Ele me trouxe a tigela, enfiou uma colher na mistura, depois levou a colher até minha boca e eu provei. Um de meus pontos fracos é massa de cookie, e a dele foi a melhor que já provei. Ah, nossa! Exclamei, lambendo os lábios. Ele pôs a tigela ao meu lado e se inclinou para a frente e me beijou. A massa de cookies com a boca de Atlas é o paraíso, caso esteja se perguntando. Fiz um barulho no fundo da garganta, demonstrando como gostei da combinação, e ele riu, mas não parou de me beijar. Ele riu enquanto me beijava, o que derreteu completamente meu coração. Um Atlas feliz era quase incrível. Fiquei com vontade de descobrir o que ele gosta, depois oferecer tudo a ele. Enquanto Atlas me beijava, fiquei questionando se eu o amava. Nunca namorei ninguém, então não tenho como comparar o que sinto. Na verdade, antes de Atlas, jamais quis um namorado ou um relacionamento. Não estou crescendo em uma casa com um bom exemplo de como um homem deve tratar alguém que ama, então sempre tive uma desconfiança enorme sobre relacionamentos e outras pessoas. Em alguns momentos até me perguntei se algum dia eu conseguiria confiar num rapaz. Por boa parte do tempo odeio os homens, porque o único exemplo que tenho é meu pai. Mas ficar tanto com Atlas tem me mudado. Não de uma maneira significativa, acho que não. Ainda desconfio da maioria das pessoas, mas Atlas me mudou a ponto de me fazer acreditar que talvez ele seja uma exceção à regra. Ele parou de me beijar e pegou a tigela de novo, levou-a ao balcão do outro lado e começou a espalhar a massa em 2 folhas de papel manteiga para assar. Quer saber o truque para cozinhar com um fogão a gás? Nunca liguei para a cozinha, mas Atlas me dá vontade de aprender tudo o que ele sabe. Deve ter sido por causa de como ele estava feliz enquanto falava sobre o assunto. Os fogões a gás têm zonas de calor, explicou, enquanto abria a porta do forno e colocava as folhas de papel manteiga ali dentro. Precisa checar isso e girar os tabuleiros para que cozinhem igualmente. Ele fechou a porta, tirou a luva de cozinha da mão e jogou-a no balcão. Uma pedra para a pizza também ajuda. Deixá-la no forno, mesmo quando não estiver assando uma pizza, ajuda a eliminar as zonas de calor. Ele se aproximou e colocou a mão em cada lado de meu corpo. A eletricidade voltou bem no instante que ele puxava a gola da minha camisa para baixo. Atlas beijou o ponto do meu ombro em que sempre ama beijar e suas mãos subiram lentamente por minhas costas. Juro que, às vezes, mesmo quando ele não está aqui, sinto seus lábios no meu ombro. Ele estava prestes a me beijar na boca quando escutamos um carro parar na frente de casa e o portão da garagem se abriu. Desci num pulo da ilha e olhei ao redor freneticamente. Atlas levou as mãos até minhas bochechas e me fez olhar para ele. Fique de olho nos cookies. Vão ficar prontos daqui a uns 20 minutos. Ele pressionou os lábios nos meus e me soltou correndo até a sala para pegar sua mochila. Saiu pela porta dos fundos enquanto eu escutava o motor do carro de meu pai desligar. Comecei a juntar todos os ingredientes e meu pai entrou na cozinha vindo da garagem. Ele olhou ao redor e notou a luz do forno acesa. Está cozinhando? Perguntou. Fiz que sim, porque meu coração estava tão acelerado que tive medo de que ele percebesse minha voz trêmula caso eu respondesse em voz alta. Esfreguei uma parte do balcão que já estava perfeitamente limpa, então pigarreei e disse, cookies, estou fazendo cookies. Ele deixou a maleta na mesa da cozinha, foi até a geladeira
e pegou uma cerveja. Estávamos sem luz, comentei. Fiquei entediada, então decidi cozinhar enquanto esperava a eletricidade voltar. Meu pai se sentou à mesa e passou os seguintes 10 minutos perguntando sobre meu colégio e se eu pensava em fazer uma faculdade. De vez em quando nós dois ficávamos sozinhos, eu tinha uma noção de como seria ter um relacionamento normal com um pai. Ficar sentada na cozinha com ele, conversando sobre faculdade, escolhas de carreira e colégio. Por mais que eu o odiasse durante a maior parte do tempo, eu ainda aguardava ansiosa por mais momentos assim com ele. Se conseguisse ser sempre o homem que era capaz de ser nesses momentos, as coisas seriam muito diferentes para todos nós. Girei os cookies como Atlas tinha me avisado para fazer e os tirei do forno quando ficaram prontos. Peguei um da folha e o entreguei para meu pai. Eu odiava ser gentil com ele. Quase parecia que eu estava desperdiçando um dos cookies de Atlas. Uau! Exclamou meu pai. Está muito bom, Lily. Eu me forcei a agradecer, apesar de não ter feito os cookies. Só que eu não poderia revelar isso. São para o colégio, então você só pode comer um. Menti. Esperei o resto esfriar. Guardei tudo em um pote e levei para o quarto. Não quis provar sem Atlas, então deixei para fazer isso mais tarde, quando ele viesse para cá. Você deveria ter provado enquanto estava quente, disse ele. É quando fica melhor. Não quis comer sem você, respondi. Estávamos sentados na cama, encostados na parede, e comemos metade da tigela de cookies. Eu disse que eram deliciosos, mas não falei que eram de longe os melhores cookies que já tinha comido. Não queria que ele ficasse metido. Eu meio que gostava de como ele era modesto. Tentei pegar outro, mas ele puxou a tigela e a tampou. Se comer demais, vai passar mal e não vai mais gostar dos meus cookies. Eu ri. Impossível. Ele tomou um gole de água e se levantou virado para a cama. Fiz uma coisa para você, disse ele, enfiando a mão no bolso. Mais cookies? Perguntei. Ele sorriu, balançou a cabeça e estendeu o punho cerrado. Ergui a mão e ele soltou algo duro em minha palma. Era um contorno pequeno de coração, com cerca de 5 centímetros, feito de madeira. Passei o dedão tentando não exagerar no sorriso. Não era um coração anatomicamente correto, mas também não parecia um coração desenhado à mão. Era irregular e oco no meio. Você fez isso? Perguntei, olhando para ele. Atlas confirmou com a cabeça. Fiz com uma faca para entalhe antiga que achei na casa. As pontas do coração não se encontravam, apenas se encurvavam um pouco para dentro, deixando um pequeno espaço no topo. Eu nem sabia o que dizer. Eu o senti sentar de novo na cama, mas eu não conseguia parar de olhar para o coração nem para agradecer a ele. Entalhei em um galho, sussurrou ele, de carvalho do quintal. Eu juro, Ellen, nunca achei que poderia amar tanto alguma coisa, ou talvez eu não estivesse sentindo algo pelo presente, mas por ele. Cerrei o punho com o coração dentro, me inclinei e o beijei tão intensamente que ele caiu de novo na cama. Joguei a perna por cima de seu corpo e o montei. Atlas agarrou minha cintura e sorriu com os lábios encostados aos meus. Assim, vou entalhar uma casa inteira naquele carvalho se minha recompensa for essa, sussurrou ele. Eu ri. Você tem de parar de ser tão perfeito, respondi. Já é minha pessoa preferida, mas agora está ficando injusto com todos os outros seres humanos, porque ninguém nunca vai conseguir te alcançar. Ele colocou a mão em minha nuca e me rolou até que ficasse por cima. Então, meu plano está dando certo, disse ele logo antes de me beijar de novo. Segurei o coração enquanto a gente se beijava, querendo acreditar que era um presente sem qualquer motivação oculta, mas parte de mim tinha medo de que fosse um presente para que eu me lembrasse dele depois que fosse para Boston.
Não queria me lembrar dele. Se eu tivesse de me lembrar de Atlas, isso significaria que ele não faz mais parte da minha vida. Não quero que ele se mude para Boston, Ellen. Sei que estou sendo egoísta porque ele não pode continuar morando naquela casa. Não sei qual o meu maior medo. Ver ele partir ou implorar para ele não ir. Bem egoísta. Sei que a gente precisa conversar sobre isso. Depois vou perguntar a ele sobre Boston, quando vier para cá. Só não quis perguntar ontem porque foi mesmo um dia perfeito. Lily. Querida Ellen, continue a nadar, continue a nadar. Ele vai se mudar para Boston. Não estou muito afim de falar sobre isso. Lily. Querida Ellen, dessa vez vai ser difícil para minha mãe disfarçar. Meu pai normalmente não a acerta onde pode deixar marcas visíveis. A última coisa que deve querer é que as pessoas da cidade descubram que bate na mulher. Já a ouvi chutá-la algumas vezes, estrangulá-la, golpear suas costas, sua barriga, puxar seu cabelo. Sempre que ele bateu no rosto da minha mãe, foi sempre um tapa, acredito que para minimizar as marcas. Mas eu jamais o vira fazer o que fez ontem. Era bem tarde quando eles chegaram. Era fim de semana. E então os dois foram a algum evento da comunidade. Meu pai tem uma imobiliária e também é prefeito. Então eles têm muitas coisas para fazer em público, como ir a jantares de caridade. O que é irônico, porque meu pai odeia instituições de caridade, mas já acho que ele tinha uma reputação a zelar. Atlas já estava no quarto quando eles chegaram. Escutei a briga assim que entraram pela porta. Grande parte da conversa estava abafada, mas parecia que meu pai acusava minha mãe de dar em cima de outro homem. Mas eu conheço minha mãe, Ellen. Ela nunca faria uma coisa dessas. Se tiver acontecido algo, deve ter sido algum homem que olhou para ela e deixou meu pai enciumado. Afinal, minha mãe é muito bonita. Eu o escutei chamá-la de puta. Depois ouvi o primeiro golpe. Comecei a sair da cama, mas Atlas me segurou e me disse para não ir, que eu me machucaria. Argumentei que, na verdade, isso ajuda. Quando eu entro, meu pai se afasta. Atlas tentou me convencer, mas acabei me levantando e indo até a sala. Ellen, eu simplesmente... Ele estava em cima da minha mãe. Os dois estavam no sofá. Ele estava com a mão em volta de seu pescoço, enquanto a outra mão puxava seu vestido para cima. Ela se debatia para se livrar. Eu fiquei paralisada. Minha mãe continuou implorando para que ele saísse de cima dela, e então ele bateu em seu rosto e a mandou calar a boca. Nunca vou esquecer suas palavras. Quer atenção? Eu te dou um pouco de atenção, porra. Então... Ela ficou muito quieta e parou de se debater. Escutei seu choro quando disse, por favor, faça silêncio, Lily está aqui. Ela disse, por favor, faça silêncio. Por favor, faça silêncio enquanto me estupra, querido. Ellen, eu não sabia que um ser humano era capaz de sentir tanto ódio no coração. E não estou falando de meu pai, estou falando de mim mesma. Fui direto para a cozinha e abri uma gaveta. Peguei a maior faca que achei e não sei explicar. Foi como se eu estivesse fora de mim. Eu me vi andar pela cozinha com a faca na mão, por mais que soubesse que não ia usá-la. Eu só queria estar com alguma coisa que fosse maior que eu, que o assustasse e o fizesse se afastar dela. Mas antes que eu pudesse sair da cozinha, 2 braços envolveram minha cintura e me agarraram por trás. Soltei a faca e meu pai nem escutou, mas minha mãe sim. Nós nos olhamos enquanto Atlas me carregava de volta para o quarto. Quando estávamos no quarto, comecei a bater no peito dele, tentando voltar para a sala. Eu estava chorando e fazendo de tudo para que Atlas saísse da minha frente, mas ele não se mexeu. Ele apenas me abraçou e disse, Lily, se acalme. Ele continuou repetindo isso e me abraçou por bastante tempo até eu aceitar que ele não ia me deixar voltar. Ele não ia me deixar pegar aquela faca. Ele foi até a cama, pegou o casaco e começou a calçar os sapatos. Vamos à casa do vizinho, sugeriu ele. Vamos chamar a polícia.
A polícia? Minha mãe já havia me avisado para nunca chamar a polícia. Disse que a carreira de meu pai correria risco, porém, para ser totalmente sincera, naquele momento eu não ligava para isso. Não ligava se ele era prefeito ou se todos os amigos não conheciam esse seu lado terrível. Eu só queria ajudar minha mãe. Então vesti o casaco e fui até o closet pegar um sapato. Quando saí do closet, Atlas estava encarando a porta do meu quarto, que estava se abrindo. Minha mãe entrou e rapidamente fechou a porta, trancando-a. Jamais vou me esquecer de como ela estava. O lábio sangrando, o olho já começando a inchar e um tufo de cabelo caído sobre o ombro. Ela olhava para Atlas e depois para mim. Nem parei para sentir medo por ela ter visto um garoto em meu quarto. Não me importei com isso. Eu estava preocupada com ela, nada mais. Eu me aproximei, agarrei suas mãos e a levei até minha cama. Afastei o cabelo de seu ombro e de sua testa. Ele vai chamar a polícia, tá bom, mãe? Seus olhos se arregalaram de forma exagerada e ela começou a balançar a cabeça. Não, respondeu olhando para Atlas. Não pode fazer isso. Não. Ele já estava na janela, prestes a ir embora, então parou e se virou para mim. Ele está bêbado, Lily, argumentou minha mãe. Ele escutou sua porta se fechando, então foi para nosso quarto. Ele parou. Se chamar a polícia, as coisas só vão piorar. Acredite em mim. Deixe ele dormir e isso vai passar. Amanhã você vai estar melhor. Balancei a cabeça e senti as lágrimas ardendo nos olhos. Mãe, ele estava tentando te estuprar. Ela negou com a cabeça e se contraiu quando eu disse isso. Balançou a cabeça de novo e disse: Não é assim, Lily. Nós somos casados e às vezes o casamento é simplesmente... Você é nova demais para entender. Fiquei completamente quieta por um instante e depois disse: Nossa, espero nunca entender. Ela começou a chorar. Apoiou a cabeça nas mãos, começou a soluçar e não pude fazer nada além de abraçá-la e chorar com ela. Jamais havia visto minha mãe tão abalada, tão magoada ou tão assustada. Fiquei de coração partido, Ellen. Fiquei arrasada. Quando ela parou de chorar, dei uma olhada no quarto e Atlas já tinha ido embora. Fomos até a cozinha e eu a ajudei a limpar o lábio e o olho. Ela nunca fez nenhum comentário sobre ele estar em meu quarto. Nem uma palavra. Fiquei esperando ela me botar de castigo, mas isso não aconteceu. Percebi que deve ter sido porque ela é assim. Varre para baixo do tapete tudo o que a magoa e nunca mais toca no assunto. Lily. Querida Ellen, acho que estou pronta para falar sobre Boston. Atlas foi embora hoje. Embaralhei minhas cartas tantas vezes que estou com as mãos doendo. Tenho medo de enlouquecer se não escrever e colocar para fora o que estou sentindo. Ontem à noite não foi tão bom. A gente se beijou muito no início, mas estávamos tristes demais para nos importar. Pela segunda vez em 2 dias, ele me disse que tinha mudado de ideia e não ia mais embora. Falou que não queria me deixar sozinha aqui em casa, mas moro com meus pais há quase 16 anos. Era besteira ele recusar uma casa para ficar só por minha causa. Nós dois sabíamos disso, mas doeu mesmo assim. Tentei não ficar muito triste, então quando estávamos deitados, pedi para ele me contar sobre Boston. Falei que talvez um dia, quando me formasse, poderia ir para lá. Seu olhar mudou quando começou a falar sobre a cidade, com um brilho que eu nunca havia visto. Parecia até que ele estava falando do paraíso. Ele me disse que todo mundo lá tem um sotaque lindo. Em vez de pá, eles dizem pá. A Atlas jamais deve ter percebido que ele mesmo às vezes pronuncia o R assim. Disse que morou lá dos 9 aos 14 anos, então acho que pegou um pouco do sotaque. Contou que o tio mora em um prédio com uma área de lazer incrível no telhado. Muitos apartamentos têm isso, disse ele, alguns têm até piscina. Pletrora, no Maine, não devia ter nenhum prédio alto o suficiente para ter um telhado com área de lazer. Fiquei imaginando como deveria ser morar tão alto. Perguntei se ele já tinha subido lá e ele disse que sim.
quando era mais novo. Às vezes ia ao telhado e ficava sentado pensando enquanto observava a cidade. Ele me contou sobre a comida. Eu já sabia que ele gostava de cozinhar, mas não fazia ideia de como era apaixonado por gastronomia. Deve ser porque ele não tem fogão nem cozinha. Então, tirando os cookies que faz para mim, ele nunca falou sobre culinária. Contou sobre o porto onde, antes de casar de novo, sua mãe o levava para pescar. Quer dizer, acho que Boston não é diferente das outras cidades grandes, disse ele. Não se destaca por nada. É que, não sei, lá tem uma energia muito boa. Quando as pessoas dizem que moram em Boston, elas têm orgulho. Às vezes sinto falta disso. Passei os dedos em seu cabelo e falei: Bem, assim fica parecendo que é o melhor lugar do mundo, que tudo é melhor em Boston. Ele olhou para mim e seus olhos estavam tristes quando disse: Quase tudo é melhor em Boston, menos as garotas. Boston não tem você. Isso me fez corar. Ele me deu um beijo muito meigo e eu respondi: Boston não me tem ainda. Um dia vou me mudar para lá e te encontrar. Ele me fez prometer. Disse que se eu mudasse para Boston, tudo seria realmente melhor lá. E então se tornaria a melhor cidade do mundo. Nós nos beijamos mais um pouco e fizemos outras coisas, mas não quero entediar você falando sobre isso. Mas isso não quer dizer que as coisas que fizemos foram entediantes, porque não foram. Mas hoje de manhã precisei me despedir. Atlas me abraçou, me beijou tanto que achei que morreria se ele me soltasse. Não morri, porque ele me soltou e ainda estou aqui. Ainda estou viva, ainda respiro. Mas bem pouco, Lily. Viro mais uma página e então fecho o diário. Só tem mais um texto e não sei se estou a fim de ler agora. Talvez nunca esteja. Guardo o diário no armário, sabendo que meu capítulo com Atlas acabou. Agora ele está feliz. Agora eu estou feliz. O tempo definitivamente cura todas as feridas, ou pelo menos a maioria. Apago o abajur e pego o celular para carregá-lo. Tem 2 mensagens de Riley e uma de minha mãe. Riley: Oi. Verdade nua e crua, começando em 3, 2. Eu tinha medo de que um relacionamento fosse aumentar minhas responsabilidades, por isso os evitei a vida inteira. Já tenho preocupações demais em ver o estresse que o casamento de meus pais causou para os dois e os casamentos que deram errado de alguns amigos. Eu não queria nenhuma dessas coisas, mas depois de hoje percebi que talvez tenha muita gente fazendo tudo errado, porque o que está acontecendo entre nós dois não parece uma responsabilidade, parece uma recompensa. Eu vou dormir pensando no que foi que fiz para merecer isso. Coloco o celular no peito e sorrio. Depois tiro o print da mensagem porque vou guardá-la para sempre. Abro a terceira mensagem. Mãe. Um médico, Lily, e também o próprio negócio? Quero ser você quando crescer. Também tiro o print dessa. Capítulo 12. O que está fazendo com essas pobres flores? Pergunta Alissa atrás de mim. Fecho mais uma junta prateada e a deslizo pelo caule. Steampunk. Ficamos paradas admirando o buquê. Quero dizer, pelo menos eu espero que ela esteja admirando. Ficou melhor que imaginei. Usei anelina para tingir algumas rosas brancas de roxo. Depois decorei os caules com diferentes elementos steampunk, como minúsculas juntas metálicas e até coloquei um pequeno relógio na faixa de couro marrom usada para amarrar o buquê. Steampunk é tendência, é um subgênero da ficção, mas está influenciando outras áreas, arte, música. Eu me viro e sorrio erguendo o buquê. E agora, flores. Alissa tira as flores da minha mão e as segura em sua frente. Elas são tão estranhas. Amei demais. Então as abraça. Posso ficar com elas?
Eu as afasto de Alissa. Não são para a vitrine da inauguração, não estão à venda. Pego as flores e o vaso feito na véspera. Na semana passada, encontrei um par de botas velhas com botões em um mercado de pulgas. Elas me lembraram do estilo steampunk e, na verdade, foram as botas que me deram a ideia para as flores. Lavei as botas, sequei-as e colei peças de metal no couro. Depois de pincelá-las com cola, coloquei dentro de cada uma o vaso para a água. Alissa, coloco as flores na mesa central. Tenho certeza de que é exatamente isso que eu devo fazer da vida. Steampunk? Pergunta ela. Eu rio e me viro. Criar, exclamo. Depois viro a placa para o lado aberto. 15 minutos antes, nós passamos o dia mais ocupadas que imaginávamos. Entre os pedidos por telefone, pedidos pela internet e clientes na loja, nenhuma de nós tem tempo de parar e almoçar. Você precisa de mais funcionários, avisa a Alissa ao passar por mim às 13 horas. Segurando 2 buquês. Você precisa de mais funcionário, diz ela às 14, segurando o celular no ouvido e anotando um pedido registra enquanto registra a compra de alguém no caixa. Marshall passa na loja depois das 15 e pergunta como estão as coisas. Ela precisa de mais funcionários, responde Alissa. Às 16 horas, ajudo uma mulher a levar um buquê até o carro e quando volto à loja, Alissa está saindo segurando outro buquê. Você precisa de mais funcionários, repete ela, exasperada. Às 18 horas, ela tranca a porta e vira a placa. Depois, se encosta na porta e desliza até o chão olhando para mim. Eu sei. Digo, preciso de mais funcionários. Ela apenas concorda com a cabeça. E depois nós duas rimos, eu me aproximo e me sento ao seu lado. Encostamos nossas cabeças e observamos a loja. As flores steampunk estão em grande destaque. E apesar de eu ter me recusado a vender aquele buquê em particular, tivemos 8 pedidos do tipo: Estou orgulhosa de você, Lily, diz ela, sorrio. Eu não teria conseguido sem você, Issa. Ficamos sentadas por vários minutos, curtindo o descanso que nossos pés finalmente desfrutavam. Para ser sincera, esse foi um dos melhores dias da minha vida, mas não consigo deixar de sentir uma tristeza chata por Riley não ter aparecido, nem ao menos mandou uma mensagem. Teve notícias do seu irmão hoje? Pergunto. Ela nega com a cabeça. Não, ele deve estar ocupado, só isso. Assinto. Sei que ele está ocupado. Olhamos para cima quando alguém bate à porta. Sorrio quando o vejo com as mãos em concha ao redor dos olhos, encostando o rosto na vitrine. Ele finalmente olha para baixo e nos encontra sentadas no chão. Falando no diabo, diz Alissa. Eu me levanto em um pulo e destranco a porta. Assim que faço isso, ele já vai entrando. Eu perdi. Não foi? Perdi. Ele me abraça. Desculpe, tentei chegar o mais rápido que pude. Tudo bem, digo, retribuindo o abraço. Você veio, foi perfeito. Estou muito animada porque ele conseguiu vir, no fim das contas. Você que é perfeita, diz ele, me beijando. Alissa passa por nós. Você que é perfeita, imita ela. Ei, Riley, adivinhe só. Riley me solta. O quê? Alissa pega a lixeira e a coloca no balcão. Lily precisa contratar mais funcionários. Rio de sua repetição sem fim. Pelo jeito os negócios foram bem, diz Riley e aperta minha mão. Dou de ombros. Não dá para reclamar, quero dizer, não sou uma neurocirurgiã, mas sou muito boa no que faço. Riley ri. Vocês precisam de ajuda para limpar? Alissa e eu o colocamos para trabalhar, nos ajudando a arrumar depois do grande dia. Terminamos tudo e deixamos a loja pronta para o dia seguinte, e então Marshall chega assim que acabamos. Ele traz uma sacola e a coloca no balcão. Começa a tirar grandes pedaços amontoados de tecido e joga um para cada um de nós. Pego o meu e o desdobro.
É um kigurumi com estampas de gatinhos. Jogo do Bruins, cerveja de graça. Vamos nos vestir, time. Marshall diz, Alissa gemendo. Você ganhou 6 milhões de dólares esse ano? A gente realmente precisa de cerveja de graça? Ele coloca o dedo nos lábios da mulher, empurrando-os em direções opostas. Sim, não fale como uma garota rica, Issa. Que blasfêmia! Ela ri e Marshall pega o macacão de suas mãos. Ele abre o zíper e a ajuda a se vestir. Depois que estamos todos prontos, trancamos a porta e vamos para o bar. Nunca na vida vi tantos homens de macacão pijama. Alissa e eu somos as únicas mulheres vestidas assim, mas meio que gosto disso. Está o maior barulho. Tem tanto que toda vez que o Bruins acerta uma jogada, eu e a Alissa tampamos os ouvidos por causa dos gritos. Depois de meia hora, uma mesa fica vaga no primeiro andar e nós corremos para pegá-la. Bem melhor, comenta Alissa enquanto nos sentamos. Aqui em cima é bem mais silencioso, apesar de ser barulhento, se comparando aos padrões normais. Uma garçonete aparece para anotar o que queremos beber. Peço o vinho tinto e assim que faço isso, Marshall praticamente pula da cadeira. Vinho? Grita ele. Você está a caráter. Vinho não é grátis com o pijama. Ele pede à garçonete uma cerveja para mim. Riley fala para ela trazer vinho. Alissa quer água, o que o deixa Marshall ainda mais chateado. Ele insiste para a garçonete trazer 4 garrafas de cerveja, mas depois Riley diz: 2 cervejas, um vinho tinto e uma água. A garçonete se afasta bem confusa da nossa mesa. Marshall joga os braços ao redor de Alissa e a beija. Como vou tentar te engravidar hoje se você não estiver nem um pouco bêbada? A expressão de Alissa muda e imediatamente me sinto mal por ela. Sei que Marshall está brincando, mas ela deve se chatear com essas coisas. Uns dias antes, ela me contou como se sentia deprimida por não conseguir engravidar. Não posso beber cerveja, Marshall. Então, pelo menos, tome vinho. Você gosta mais de mim quando está altinha. Ele ri de si mesmo, mas Alissa não o acompanha. Também não posso beber vinho, não posso tomar nenhuma bebida alcoólica. Marshall para de rir. Meu coração dá uma cambalhota. Marshall se vira e lhe agarra os ombros, forçando-a a encará-lo. Alissa? Ela começa a balançar a cabeça e não sei quem começa a chorar primeiro. Eu, Marshall ou Alissa. Vou ser pai? Grita ele. Ela continua balançando a cabeça e estou aos prantos feito uma idiota. Marshall se levanta em um pulo da mesa e grita: Vou ser pai. Nem sei descrever em palavras o momento. Um adulto de kigurumi ficando em pé em uma mesa de bar gritando que vai ser pai para quem quiser ouvir. Ele levanta a Lisa e a puxa para cima da mesa. Ele a beija e é a coisa mais meiga que já vi. Até olhar para Riley e perceber que ele está mordendo o lábio inferior como se tentasse conter uma possível lágrima. Ele olha para mim e nota que o estou encarando, então desvia o olhar. Cale a boca, diz ele. Ela é minha irmã. Sorrio, me aproximo e beijo sua bochecha. Parabéns, tio Riley. Depois que os futuros pais param de se agarrar, eu e Riley nos levantamos e desejamos parabéns. Alissa explica que tem se sentido enjoada há um tempo, mas só fez o teste hoje de manhã, antes da inauguração. Ela ia esperar e contar para Marshall quando chegasse em casa, mas não conseguiu se segurar por nem mais um segundo. Nossas bebidas chegam e pedimos a comida. Quando a garçonete se afasta, olho para Marshall. Como vocês se conheceram? Alissa conta a história melhor que eu, responde ele. Alissa se anima e se inclina para a frente. Eu o odiava, confessa ela. Era o melhor amigo de Riley e estava sempre lá em casa. Eu o achava tão irritante, havia acabado de se mudar para Ohio e tinha sotaque de Boston. Ele se achava o máximo por causa disso, mas eu queria dar um tapa em sua cara toda vez que falava alguma coisa. Ela é um amor, ironiza Marshall. Você era uma idiota, retruca
Você era um idiota, retruca Alissa, revirando os olhos. Enfim, um dia Riley e eu convidamos alguns amigos lá para casa, nada demais. Nossos pais estavam viajando e então é evidente que fizemos uma festinha. Eram 30 pessoas, corrige Riley. Era uma festa de verdade. Tá, uma festa de verdade, cede Alissa. Entrei na cozinha e Marshall estava lá com uma baranga. Ela não era baranga, explica ele, era uma garota legal. Tinha gosto de Cheetos, mas Alissa o fulmina com um olhar, então ele cala a boca. Então ela se volta para mim. Eu surtei, confessa ela. Comecei a gritar que ele devia levar as piriguetes para a própria casa. A garota ficou com tanto medo de mim que literalmente saiu correndo da casa e não voltou mais. Empata, empata foda, comenta Marshall. Alissa lhe dá um soco no ombro. Enfim, depois que dei uma de empata foda, fui correndo para o meu quarto com vergonha do que tinha feito. Foi puro ciúme, eu só percebi que gostava de Marshall quando vi suas mãos na bunda de outra. Eu me joguei na cama e comecei a chorar. Alguns minutos depois, ele entrou no quarto e perguntou se eu estava bem. Rolei na cama e gritei: Eu gosto de você, seu cara de merda ridículo. E o resto é história, diz Marshall. Eu rio. Oh, cara de merda ridículo, que meigo. Está esquecendo a melhor parte, diz Riley, erguendo o dedo. Alissa dá de ombros. Ah, é? Então Marshall se aproximou de mim, me puxou da cama, me beijou com a mesma boca que estava beijando a piriguete e a gente ficou se agarrando por meia hora, até que Riley entrou em meu quarto e começou a gritar com Marshall. E depois Marshall empurrou meu irmão para fora, trancou a porta e ficou me agarrando por mais uma hora. Riley balança a cabeça. Fui traído pelo melhor amigo. Marshall puxa Alissa para perto. Eu gosto de sua irmã, seu cara de merda ridículo. Eu rio, mas Riley se vira para mim, sério. Fiquei sem falar com ele por um mês de tanta raiva. Com o tempo, superei. A gente tinha 18 anos, ela 17. Eu não podia impedir os dois. Nossa, exclamou. Às vezes esqueço que vocês têm quase a mesma idade. 3 filhos em 3 anos, diz Alissa e sorri. Tenho muita pena de meus pais. Todo mundo na mesa fica quieto. Vejo um olhar pesaroso passar de Alissa para Riley. 3? Pergunto. Vocês têm outro irmão? Riley se impertiga e toma um gole da cerveja. Ele a coloca de volta na mesa e diz: A gente tinha um irmão mais velho. Ele faleceu quando éramos crianças. Uma noite tão boa, estragada por uma única pergunta. Felizmente, Marshall muda de assunto de forma muito eficaz. Passo o resto da noite escutando histórias sobre a infância dos 3. Acho que nunca ri tanto quanto hoje. Quando o jogo acaba, todos voltamos para a loja para pegar nossos carros. Riley disse que veio de Uber mais cedo, então me acompanha. Antes que Alissa e Marshall se despeçam, digo para ela esperar. Entro na loja correndo, pego as flores steampunk e volto para o carro dos dois. Seu rosto se alegra quando as entrego a ela. Estou feliz pela gravidez, mas não é por isso que estou te dando as flores, simplesmente quero que fique com elas, porque você é minha melhor amiga. Alissa me aperta e sussurra em meu ouvido. Espero que ele se case com você um dia. Seremos irmãs ainda melhores. Ela entra no carro e eles partem. Fico parada, observando, porque acho que nunca tive uma amiga como ela. Talvez seja o vinho, não sei, mas estou amando o dia. Tudo o que aconteceu. Amo, especialmente ver Riley com essa aparência encostado em meu carro, me observando. Você fica muito bonita quando está feliz. Oh, que dia perfeito! Enquanto subimos os degraus do meu prédio, Riley agarra minha cintura e me joga na parede, e simplesmente começa a me beijar ali, bem no meio da escada. Impaciente, murmuro. Ele ri e aperta minha bunda. Não, é o Kigurumi. Você devia mesmo considerar usar isso no trabalho. Ele me beija novamente e só para quando alguém passa por nós descendo a escada. Belos pijamas.
murmura um cara ao passar por nós. Os Bruins ganharam? Riley confirma com a cabeça. 3-1, responde ele sem olhar para o rapaz. Legal. Depois que ele vai embora, eu me afasto de Riley. E essa história do pijama, todo homem de Boston conhece, é? Cervejas grátis, Lily, responde rindo. É cerveja grátis. Ele me puxa pela escada e quando entramos no apartamento encontramos Lucy na cozinha, fechando com fita uma caixa com suas coisas. Ainda há outra caixa que ela não fechou. E juro que vi uma tigela que comprei na loja Home Goods bem em cima. Ela disse que levaria todas as suas coisas na próxima semana, mas tenho a impressão de que vai levar, convenientemente, alguns objetos meus também. Quem é você? Pergunta ela, olhando o Riley da cabeça aos pés. Riley Kincaid, namorado de Lily. Namorado de Lily? Escutou isso? Namorado? É a primeira vez que ele confirma, e falou cheio de convicção. Meu namorado é? Entro na cozinha, pego uma garrafa de vinho e 2 taças. Riley se aproxima por trás enquanto sirvo a bebida e seus braços envolvem minha cintura. Isso mesmo, seu namorado. Então quer dizer que sou sua namorada? Pergunto ao lhe entregar o cálice. Ele ergue a taça e a encosta na minha. Ao fim dos testes e ao começo de coisas definidas. Estamos sorrindo enquanto tomamos um gole de vinho. Lucy empilha as caixas e surge na porta. Pelo jeito, saí daqui na hora certa, diz ela. A porta se fecha e Riley ergue a sobrancelha. Acho que sua companheira de apartamento não gosta muito de mim. Você nem imagina. Eu também pensei que ela não gostava de mim, mas ontem me convidou para ser madrinha do seu casamento, mas acho que só está fazendo isso para ganhar as flores. É muito oportunista. Riley ri e se encosta na geladeira. Os olhos se fixam em um imã que diz Boston. Ele o tira da geladeira e ergue a sobrancelha. Você nunca vai sair do purgatório de Boston se tiver uma lembrancinha da cidade na geladeira como uma turista. Rio e pega o imã, devolvendo-a à geladeira. Fico feliz por ele se lembrar de tanta coisa da noite em que nos conhecemos. Foi um presente. Só conta como lembrancinha de turista se eu mesma comprar. Ele se aproxima de mim e tira a taça da minha mão. Coloca as 2 taças no balcão. Chega mais perto, me dá um beijo apaixonado e bêbado. Sinto o gosto frutado e ácido do vinho em sua língua dele e acho gostoso. Suas mãos vão até o zíper de meu pijama. Vamos tirar essa roupa? Ele me puxa até o quarto, me beijando, enquanto nós, atrapalhados, tiramos nossas roupas. Quando chegamos ao quarto, estou só de calcinha e sutiã. Ele me encosta na porta e eu arfo com esse movimento inesperado. Não se mexa, diz. Ele pressiona os lábios em meu peito e começa a me beijar lentamente enquanto desce para o meu corpo. Meu Deus, impossível este dia ficar ainda melhor. Passo as mãos em seu cabelo, mas Riley agarra meus pulsos e os encosta na porta. Ele sobe de volta para o meu corpo, apertando meu pulso com firmeza. Então ergue a sobrancelha, me avisando. Eu disse, não se mexa. Tento não rir, mas é difícil disfarçar. Sua boca se arrasta de novo, descendo meu corpo. Ele abaixa minha calcinha lentamente até os tornozelos, mas ele disse para eu não me mexer, então não a tiro do lugar. Sua boca sobe por minha coxa, deslizando até... Pois é, melhor dia de todos. Capítulo 13. Riley, está em casa ou no trabalho? Eu, trabalho. Devo terminar em 1 hora. Riley, posso passar aí? Eu. Sabe quando as pessoas dizem que não existe pergunta idiota? Elas não têm razão. Sua pergunta foi idiota. Riley. Carinha. Feliz. Meia hora depois, ele bate a porta da floricultura. Já fechei quase 3 horas. Já fechei há quase 3 horas, mas ainda estou no escritório, tentando me organizar em meio ao caos que foi esse primeiro mês. A loja ainda é muito recente
para projetar com precisão o retorno. Alguns dias são ótimos, outros são tão lentos que dispenso a lista, mas no geral estou feliz com o resultado até o momento e feliz com Riley e nosso relacionamento. Destranco a porta para Riley entrar. Ele veste o uniforme hospitalar azul claro e ainda traz um estetoscópio no pescoço. Acabou de sair do trabalho? Um detalhe muito bom. Juro que toda vez que o vejo assim, preciso disfarçar meu sorriso ridículo. Eu lhe dou um beijo rápido e volto a atenção para o escritório. Preciso terminar algumas coisas e depois a gente pode ir lá para casa. Ele me acompanha até o escritório e fecho a porta. Tem um sofá aqui? Pergunta ele, olhando ao redor. Passei parte da semana dando os retoques finais. Comprei alguns abajures para não ter de ligar as fortes lâmpadas fluorescentes. Os abajures deixam o cômodo com uma luz suave. Também comprei algumas plantas para decorar. Não é um jardim, porém é o mais próximo de um. Este cômodo mudou bastante desde que era usado para guardar engradados. Riley se aproxima do sofá e se joga ali, o rosto virado para baixo. Não precisa ter pressa, murmura ele no travesseiro. Fico cochilando aqui até você terminar. Às vezes me preocupo por ele ser muito exigente consigo mesmo no trabalho, mas não digo nada. Estou sentada em meu escritório há 12 horas, e então quem sou eu para falar sobre ambição demais? Passo uns 15 minutos finalizando pedidos. Quando termino, fecho o laptop e olho para Riley. Achei que ele estaria dormindo, mas está de lado, apoiando a cabeça na mão. Passou o tempo inteiro me observando e ver seu sorriso me faz corar. Empurro a cadeira para trás e me levanto. Lily, acho que gosto de você um pouco demais, confessa ele enquanto me aproximo. Enrugo o nariz. Ele se senta no sofá e me põe no colo. Um pouco demais? Isso não parece um elogio. Porque não sei se é, diz ele, ajustando minhas pernas, uma em cada lado do corpo, e envolvendo minha cintura com os braços. É meu primeiro relacionamento de verdade. Não sei se eu já devia gostar tanto de você assim. Não quero assustá-la. Sorrio. Como se isso fosse possível? Você trabalha demais. Não daria tempo para me sufocar. Ele esfrega as mãos em minhas costas. Você, você se incomoda que eu trabalhe muito? Nego com a cabeça. Não. Eu pergunto porque não o quero exaurido, mas não me incomodo de te dividir com sua paixão. Na verdade, gosto de como você é ambicioso, acho sexy. Talvez seja até o que eu mais goste em você. Sabe o que eu mais gosto em você? Essa resposta eu já sei, digo sorrindo, minha boca. Ele inclina a cabeça e a encosta no sofá. Ah, é, isso em primeiro lugar, mas sabe qual é a minha segunda coisa preferida? Balanço a cabeça. Você não me pressionou para que eu fosse algo que eu não sou capaz de ser. Me aceitou exatamente como sou. Eu rio. Bem, para ser justa, você está um pouco diferente de quando te conheci. Não é mais tão anti-namorada. É porque você facilita tudo, argumenta ele, deslizando a mão por dentro da parte de trás da minha camisa. É fácil ficar com você. Ainda posso ter a carreira que sempre quis, mas com todo o apoio que você me dá, ela fica 10 vezes melhor. Quando estamos juntos, sinto que posso ter tudo. Agora sua outra mão também está debaixo da minha camisa, pressionando minhas costas. Ele me puxa para perto e me beija. Sorrio em sua boca e sussurro: E o que você acha de ter tudo? Uma de suas mãos sobe até a parte de trás do meu sutiã e o abre com facilidade. Acho bom, mas preciso provar uma vez só para garantir. Ele puxa minha camisa e meu sutiã pela cabeça. Começo a me afastar, querendo tirar a calça jeans, mas ele me puxa de volta para seu colo. Depois pega o estetoscópio, coloca nos ouvidos e pressiona o diafragma em meu peito, bem em cima do coração. Por que seu coração está tão acelerado, Lily? Dou de ombros inocentemente. Deve ter alguma coisa a ver com você, Dr. Kincaid. Ele solta a ponta do estetoscópio e me tira do colo. Me
empurrando do sofá. Depois abre minhas pernas e se ajoelha entre elas, colocando o estetoscópio em meu peito novamente. Ele usa a outra mão para se apoiar enquanto fica ouvindo meu coração. Eu diria que deve estar a uns 90 batimentos por minuto constante. Eu diria que deve estar a uns 90 batimentos por minuto, constata ele. Isso é bom ou ruim? Ele sorri e se acomoda em cima de mim. Vou ficar satisfeito quando atingir 140. Pois é, se meu coração alcançar 140, também acho que vou ficar satisfeita. Ele aproxima a boca do meu peito e meus olhos se fecham quando sinto sua língua deslizar em meus seios. Ele me toma em sua boca, mantendo o estetoscópio em meu peito o tempo inteiro. Agora deve estar em 100, diz ele. Riley põe o estetoscópio no pescoço de novo e se afasta desabotoando minha calça. Depois de tirá-la, ele me vira para que eu fique deitada de barriga para baixo com os braços por cima do braço do sofá. Fique de joelhos, pede. Faço o que ele diz e antes mesmo de me ajeitar, sinto o metal frio do estetoscópio em meu peito de novo. Desta vez, com o seu braço me segurando por trás. Fico parada enquanto ele escuta meu batimento cardíaco. Sua outra mão começa a procurar um caminho entre minhas pernas, entrando em minha calcinha e em mim. Agarro o sofá, mas tento fazer o mínimo de barulho enquanto ele ausculta meu coração. 110, diz ele, ainda insatisfeito. Depois puxa meus quadris para perto para que eu encoste nele e então o cinto despira o uniforme. Ele agarra meu quadril com uma das mãos enquanto afasta minha calcinha para o lado com a outra. Depois me penetra até ficar totalmente dentro de mim. Estou agarrando o sofá com os punhos cerrados em desespero e ele para, querendo escutar meu coração de novo. Lily, diz ele fingindo decepção. 120, ainda não chegou aonde eu quero. O estetoscópio desaparece novamente e seu braço envolve minha cintura. Sua mão desce deslizando em minha barriga e se acomoda entre minhas pernas. Não consigo mais aguentar seu ritmo, mal consigo ficar de joelhos. De algum modo, ele está me segurando com uma das mãos e acabando comigo da melhor maneira possível com a outra. Assim que começo a tremer, minhas ele me ergue até minhas costas encostarem em seu peito e ele ainda está dentro de mim, mas se concentra em meu coração de novo enquanto leva o estetoscópio para a frente do meu peito. Gemo e ele pressiona os lábios em meu ouvido. Sem barulho. Não faço ideia de como aguentar os próximos 30 segundos sem gemer. Um de seus braços está ao meu redor, com o estetoscópio pressionado em meu peito. Seu outro braço está firme em minha barriga e sua mão continua fazendo mágica entre minhas pernas. De algum modo, ele continua dentro de mim e tento me mover em sua direção, mas Riley continua firme como uma pedra, enquanto os tremores começam a percorrer meu corpo. Minhas pernas estremecem e minhas mãos estão nas laterais do meu corpo, agarrando suas coxas enquanto uso todas as minhas forças para não gritar seu nome. Ainda estou tremendo quando ele ergue minha mão e coloca o diafragma no pulso. Depois de vários segundos, afasta o estetoscópio e o joga no chão. 150, diz ele satisfeito. Riley sai de mim e me coloca deitada de costas. Sua boca encontra a minha e ele me penetra de novo. Meu corpo está fraco demais para se mover e nem consigo abrir os olhos para observá-lo. Ele dá várias estocadas dentro de mim e depois fica parado, gemendo em minha boca. Ele se acomoda em cima de mim, rijo, mas trêmulo. Depois beija meu pescoço e seus lábios encostam na tatuagem de coração em minha clavícula. Por fim, se acomoda na curva de meu pescoço e suspira. Já disse esta noite como eu gosto de você? Eu rio, uma ou duas vezes. Então vai ser a terceira vez, diz ele. Eu gosto de você. Gosto de tudo em você, Lily, de ficar dentro de você, de ficar fora de você, de ficar perto de você. Gosto de tudo. Sorriu, amando sentir suas palavras na pele, dentro do coração.
Abro a boca para dizer que também gosto dele, mas minha voz é interrompida pelo toque de seu celular. Ele geme em meu pescoço, sai de mim e pega o aparelho, colocando o uniforme no lugar e rir ao ver o identificador de chamadas. É minha mãe, explica ele, se inclinando e beijando meu joelho, apoiado na parte de trás do sofá. Ele deixa o celular de lado, se levanta, vai até a minha escrivaninha e pega uma caixa de lenços. É sempre constrangedor se limpar depois do sexo, mas acho que nunca foi constrangedor assim, porque sabemos que sua mãe está à espera. Depois de me vestir, ele me puxa para perto no sofá e eu me deito em cima dele, apoiando a cabeça em seu peito. Já são mais de 22 e estou tão confortável que considero passar a noite aqui. O celular de Riley toca de novo, avisando que ele tem uma nova mensagem de voz. Só de pensar em vê-lo interagindo com a mãe, eu sorrio. Alissa fala pouco sobre os pais, mas jamais falei sobre eles com Riley. Você se dá bem com seus pais? Seu braço acaricia o meu delicadamente. Sim, são gente boa. Passamos por uma fase difícil quando eu era adolescente, mas já nos resolvemos. Agora eu falo com minha mãe quase todo dia. Cruzo os braços por cima de seu peito e apoio o queixo neles, olhando para Riley. Pode me contar mais sobre sua mãe? Alissa falou que eles se mudaram para a Inglaterra há alguns anos e que estavam de férias na Austrália, mas isso foi tipo um mês atrás. Ele ri. Minha mãe? Bem, minha mãe é muito autoritária, bastante crítica, especialmente com as pessoas que mais ama. Ela nunca perdeu um culto na igreja e jamais a ouvi referir-se a meu pai sem ser como Dr. Kincaid. Apesar das advertências, ele sorri o tempo inteiro enquanto fala sobre ela. Seu pai também é médico? Ele assente, psiquiatra. Ele escolheu uma área que o permitisse levar uma vida normal. Cara esperto. Eles costumam visitar você em Boston? Não. Minha mãe odeia viajar de avião. Então eu e a Alissa vamos à Inglaterra cerca de 2 vezes ao ano, mas ela quer te conhecer, então acho que irá conosco na próxima vez. Sorriu. Você falou de mim para sua mãe? Óbvio, diz ele. Isso é meio que extraordinário, sabe? Eu, com uma namorada, ela me liga todo dia para conferir se eu não acabei estragando tudo. Eu rio, o que o faz pegar o celular. Acha que estou brincando? Tenho certeza de que ela mencionou você na mensagem de voz que acabou de deixar. Ele pressiona alguns números e toca a mensagem de voz. Oi, querido, é sua mãe. Não falo com você desde ontem e estou com saudade. Mande um beijo para Lily. Ainda estão juntos, não é? Alissa disse que você só fala sobre ela. Ainda é sua namorada, não é? Tá bom. Quem está aqui? Estamos tomando o chá da tarde. Amo vocês. Beijinhos. Apoio o rosto em seu peito e rio. Só estamos juntos há alguns meses. Você fala tanto de mim assim? Ele pega minha mão e a beija. Falo demais, Lily, demais mesmo. Sorrio. Não vejo a hora de conhecer seus pais. Além de criarem uma filha incrível, eles fizeram você. É bem impressionante. Seus braços me apertam e ele me beija no alto da cabeça. Qual era o nome de seu irmão? Pergunto. Sinto ele se enrijecer um pouco com a pergunta. Eu me arrependo de tocar no assunto, mas é tarde para voltar atrás. Emerson. Pelo tom de voz, percebo que ele não quer falar sobre isso. Em vez de pressioná-lo, ergo a cabeça e chego para a frente, encostando a boca na sua. Eu devia saber que, com Riley, os beijos não param por aí. Em questão de minutos, ele está dentro de mim de novo, mas agora é totalmente diferente. Dessa vez, fazemos amor. Capítulo 14. Meu telefone toca. Olho a tela para ver quem é e fico um pouco surpresa. É a primeira vez que Riley me liga. Sempre nos falamos por mensagem. É muito estranho ter um namorado há mais de 3 meses e nunca ter falado com ele ao telefone. Alô? Oi, namorada, diz ele. Sorrio melosamente ao ouvir sua voz. Oi, namorado. Adivinha só. O quê? Amanhã estou de folga e no domingo sua floricultura só abre às 13 horas.
Estou indo para sua casa com 2 garrafas de vinho. Quer passar a noite com seu namorado, fazendo sexo, embriagado a noite inteira e dormir até meio-dia? Fico constrangida com o que as palavras causam em mim. Sorrio e digo: adivinha só, o quê? Estou preparando uma janta para você e estou de avental. Ah, é? Diz ele: só de avental? Desligo. Alguns segundos depois recebo uma mensagem: Riley, foto, por favor. Venha para cá e tire você mesmo a foto. Estou quase terminando de preparar a mistura do ensopado quando a porta se abre e coloco tudo na travessa de vidro e não me viro quando o escuto entrar na cozinha. Falei que estava só de avental e é verdade, nem estou de calcinha. Eu o escuto respirar pela boca quando me abaixo para abrir o forno e colocar a travessa ali dentro. Talvez eu tenha baixado um pouco mais só para me exibir. Depois de fechar o forno, não me viro para ele, pego um pano e começo a limpar o forno, fazendo questão de balançar o máximo possível os quadris. Dou um gritinho quando sinto uma picada no glúteo direito. Eu me viro e Riley está sorrindo, segurando 2 garrafas de vinho. Você me mordeu? Ele me olha com inocência. Não provoque o escorpião se não quiser ser picada. Ele me olha dos pés à cabeça enquanto abre uma das garrafas, em seguida a ergue antes de nos servir. É vintage. Vintage, digo, fingindo estar impressionada. Qual é a ocasião especial? Ele me entrega uma taça e diz: vou ser tio, tenho uma namorada muito gostosa e na segunda-feira vou fazer uma separação de craniopagos raríssima. Talvez pela única vez na vida. Crânio o quê? Ele termina de beber a taça e se serve de outra. Separação de craniopagos. Gêmeos siameses, diz ele. Depois aponta para um ponto no topo da cabeça e encosta o dedo, ligados aqui. Estudamos os dois desde que nasceram. É uma cirurgia muito rara, muito rara. Pela primeira vez, estou genuinamente animada por ele ser médico. Quero dizer, admiro sua determinação, admiro sua dedicação, mas observá-lo se empolgar com o que faz da vida é extremamente sexy. Quanto tempo acha que vai demorar? Pergunto. Ele dá de ombros, não sei direito. Eles são novos, então é preocupante deixá-los sob efeito da anestesia geral por tempo demais. Ele ergue a mão direita e balança os dedos. Mas esta aqui é uma mão muito especial que já passou por quase $500 mil de especialização. Levo muita fé Levo muita fé nesta mão. Eu me aproximo e pressiono os lábios na palma de sua mão. Também gosto um pouquinho desta mão. Ele desliza a mão até meu pescoço e me vira, me encostando no balcão. Arfo, porque não esperava isso. Ele se encosta em mim, vindo por trás, e suas mãos descem lentamente pela lateral do meu corpo. Encosto as mãos no granito e fecho os olhos, já sentindo o efeito do vinho. Esta mão, sussurra ele, esta é a mão mais firme de toda a cidade de Boston. Ele empurra minha nuca, me fazendo curvar por cima do balcão. Sua mão encosta na parte de dentro do meu joelho e desliza para cima, bem devagar. Caramba! Ele separa minhas pernas e enfia os dedos em mim. Gemo e tento encontrar alguma coisa onde me segurar. Agarro a torneira quando ele começa a fazer sua mágica. E então, feito mágica, a mão desaparece. Escuto Riley sair da cozinha. Eu o vejo passar diante do balcão. Pisca para mim, vira o resto do vinho e diz: vou tomar uma ducha rápida. Que provocador! Babaca, grito para ele. Não sou nada babaca, rebate ele de meu quarto. Sou um neurocirurgião altamente treinado. Eu rio e me sirvo de outra taça de vinho. Ele vai ver, quem sabe provocar. Estou na terceira taça quando ele sai do quarto. Sentada no sofá, falo ao telefone com minha mãe e o observo ir até a cozinha e se servir de outra taça. Esse vinho é mesmo muito bom. O que vai fazer hoje? Pergunta minha mãe. Eu a coloco no viva-voz. Riley está encostado em uma parede, me vendo conversar com ela.
Nada demais, vou ajudar Riley a estudar. Isso parece muito interessante, diz ela. Riley pisca para mim. Na verdade, é bem interessante, retruco. Eu ajudo muito a estudar. Ajudo principalmente com a coordenação motora das mãos. Na verdade, acho que vamos passar a noite toda estudando. As 3 taças de vinho me deixaram ousada. Não acredito que estou flertando com ele enquanto converso com minha mãe. Eca! Preciso ir, digo a ela. Amanhã vamos sair para jantar com Alissa e Marshall, então te ligo na segunda. Ah, é? Onde vocês vão? Revira os olhos. Ela não se toca? Não sei. Riley, aonde vamos? Aquele lugar onde jantamos com sua mãe, responde ele. Bibs. Fiz uma reserva para as 18 horas. Sinto como se meu coração afundasse no peito. Ah, ótima escolha, comenta ela. Pois é, para quem gosta de pão velho. Tchau, mãe. Desligo e olho para Riley. Não quero voltar lá. Não gostei. Vamos a um lugar novo. Não digo que realmente não quero voltar lá. Mas como explicar ao namorado novinho em folha que você está tentando evitar seu primeiro amor? Riley se afasta da parede. Você vai gostar, garante ele. Alissa está animada para visitar o lugar depois que contei tudo sobre o restaurante. Talvez eu dê sorte e Atlas não esteja trabalhando. Por falar em comida, diz Riley, estou morrendo de fome. O ensopado. Ah, merda, xingo rindo. Riley vai correndo até a cozinha. Eu me levanto e o acompanho. Entro bem na hora que ele abre o forno e acena para afastar a fumaça. Estragado. De repente, fico tonta por ter me levantado depressa demais depois de tomar 3 taças de vinho. Eu me seguro no balcão ao lado dele para me equilibrar e logo depois ele enfia a mão no forno para pegar o ensopado queimado. Riley, você precisa de um merda, grita ele. De um pegador de panela? O ensopado cai de sua mão e se espatifa no chão, espalhando comida para todo lado. Levanta o pé para desviar dos cacos de vidro e do frango com cogumelos. Começo a rir assim que percebo que ele nem considerou usar um pegador de panela. Deve ser o vinho. Esse vinho é muito forte. Ele bate à porta do forno, vai até a torneira, colocando a mão debaixo d'água fria, murmurando palavrões. Tento me segurar para não rir, mas o vinho e todas as coisas ridículas que aconteceram nos últimos segundos não me ajudam. Olho para o chão, para a bagunça que vamos ter que limpar e caio na gargalhada. Ainda estou rindo enquanto me inclino para dar uma olhada na mão de Riley. Espero que ele não tenha se machucado muito feio. De repente, não estou mais rindo, estou no chão, pressionando a mão no canto do olho. Em questão de 1 segundo, o braço de Riley apareceu do nada e me atingiu, me derrubando para trás. Ele usou força suficiente para que eu me desequilibrasse. Quando caí, meu rosto bateu em um dos puxadores do armário. Sinto a dor se espalhando a partir do canto do olho, chegando bem perto da minha têmpora, e então sinto o peso. Em seguida, a aflição que pressiona cada parte de mim. Muita gravidade empurrando para baixo minhas emoções. Tudo se despedaça, minhas lágrimas, meu coração, minha risada, minha alma. Despedaçados, feito cacos de vidro caindo ao redor. Abraço minha cabeça e desejo com toda a força que os últimos 10 segundos desapareçam. Que saco, Lily, reclama ele. Não tem graça. Esta mão é minha carreira, porra. Não o encaro. Dessa vez sua voz não se infiltra em meu corpo. Parece que está me esfaqueando, as palavras afiadas me atingindo como espadas. Então sinto que ele está ao meu lado com sua maldita mão em minhas costas, massageando. Lily, diz ele. Meu Deus, Lily. Ele tenta afastar meus braços da cabeça, mas me recuso a permitir. Começo a balançar a cabeça, querendo esquecer os últimos 15 segundos. 15 segundos. Só isso já basta para mudar completamente tudo sobre uma pessoa. 15 segundos que nunca teremos de volta. Ele me puxa para perto e começa a beijar o topo da minha cabeça. Me desculpe mesmo, foi só que eu queimei minha mão, entrei em pânico, você estava rindo e me desculpe mesmo, Lily, aconteceu muito rápido, eu não queria te empurrar, Lily, me desculpe. Dessa vez não escuto a voz de Riley, tudo o que ouço é a voz de meu pai.
Desculpe, Jenny, foi um acidente, me desculpe mesmo. Desculpe, Lily, foi um acidente, me desculpe mesmo. Só quero que ele se afaste de mim. Uso todas as forças que tenho nas mãos e nas pernas e o obrigo a ficar longe de mim, porra. Ele cai para trás e se apoia nas mãos. Seus olhos estão cheios de remorso genuíno, mas depois se enchem de outra coisa. Preocupação? Pânico? Lentamente, ele ergue a mão direita, coberta de sangue que escorre da sua palma e desce pelo pulso. Olho para o chão, para os cacos de vidro da travessa do ensopado. Sua mão. Acabei de empurrá-lo em cima do vidro. Ele se vira e se levanta, põe a mão debaixo d'água e começa a limpar o sangue. Fico de pé. Bem no instante em que ele arranca um caco de vidro da palma da mão e o joga no balcão, estou morrendo de raiva, mas de algum modo ainda consigo ficar preocupada. Pego uma toalha e estendo para ele. Está sangrando muito. É a mão direita. A cirurgia de segunda-feira. Tento conter o sangramento, mas estou tremendo muito. Riley, sua mão. Ele afasta a mão e com a outra ergue meu queixo. Minha mão que se foda, Lily. Não me importo. Você está bem? Ele observa freneticamente meus olhos, analisando o corte em meu rosto. Meus ombros começam a tremer e lágrimas enormes, cheias de mágoa, me escorrem pelas bochechas. Não, estou um pouco chocada e sei que ele percebe meu coração se partindo quando respondo, porque sinto isso reverberar em todo o corpo. Meu Deus, você me empurrou, Riley. Você perceber o que acabou de acontecer dói mais que a própria situação. Riley põe o braço ao redor do meu pescoço e me dá um abraço desesperado. Me desculpe, Lily. Meu Deus, me desculpe mesmo. Ele enfia o rosto em meu cabelo, me apertando com tudo o que está sentindo. Por favor, não me odeie, por favor. Sua voz volta lentamente a ser a voz de Riley e eu a sinto na barriga, nos dedos dos pés. Sua carreira inteira depende da mão, então o fato de ele nem estar preocupado com ela só pode significar alguma coisa, não? Estou tão confusa. Tem coisa demais acontecendo: a fumaça, o vinho, os cacos de vidro, a comida espalhada por todo canto, o sangue, a raiva, os pedidos de desculpa, é coisa demais. Me desculpe mesmo, repete ele. Eu me afasto e seus olhos estão vermelhos. Nunca o vi tão triste. Entrei em pânico. Eu não queria te empurrar, só entrei em pânico. Estava pensando na cirurgia de segunda-feira e na minha mão e me desculpe. Ele me beija na boca e respira encostado a mim. Ele não é como meu pai, não pode ser, não é nada parecido com aquele filho da mãe insensível. Nós estamos chateados, nos beijando, confusos e tristes. Nunca senti nada como estou sentindo agora. Nada tão feio e doloroso, porém, por alguma razão, a única coisa que ameniza a dor causada por este homem é este homem. Minhas lágrimas são acalmadas por sua tristeza. Minhas emoções são aplacadas pela boca na minha. Sua mão me agarrando como se jamais quisesse me soltar. Sinto seus braços envolverem minha cintura e ele me levanta, passando cuidadosamente pela bagunça que fizemos. Ainda não sei se estou mais desapontada com ele ou comigo mesma. Com ele por ter se descontrolado ou comigo porque, de algum modo, encontrei consolo em seu pedido de desculpas. Ele me carrega e vai me beijando até o quarto. Ainda está me beijando quando me coloca na cama e sussurra: Me desculpe, Lily. Ele aproxima os lados do local em que meu olho bateu no armário e me beija ali. Me desculpe mesmo. Sua boca está encostada à minha de novo, úmida e quente, e nem sei o que está acontecendo comigo. Estou sofrendo tanto por dentro, mas meu corpo anseia pelo pedido de desculpas com sua boca em suas mãos em mim. Quero atacá-lo e reagir como sempre quis que minha mãe fizesse quando meu pai lhe batia, mas no fundo quero acreditar que tudo não passou de um acidente. Riley não é como meu pai. Ele não é nada parecido com ele. Preciso sentir sua tristeza, seu arrependimento. Percebo essas duas coisas na maneira como ele me beija. Abro as pernas para ele e sua tristeza é demonstrada de outra forma.
com movimentos lentos e arrependidos para dentro de mim. Toda vez que ele me penetra, sussurra mais um pedido de desculpas e, como um milagre, toda vez que sai de mim, minha raiva sai com ele. Riley está beijando meu ombro, minha bochecha, meu olho. Ainda está em cima de mim, me tocando com delicadeza. Nunca fui tocada assim com tanta gentileza. Tento esquecer o que aconteceu na cozinha, mas não consigo. Ele me empurrou para longe. Riley me empurrou. Durante 15 segundos vi um lado seu que não era ele, que não era eu. Ri quando devia ter ficado preocupada. Riley me empurrou mesmo não devendo ter encostado em mim. Eu o empurrei para longe e o fiz cortar a mão. Foi terrível. Tudo. Os 15 segundos inteiros foram totalmente horrorosos. Jamais quero pensar naquilo. Ele ainda está com o pano encharcado de sangue enrolado na mão. Empurro seu peito. Já volto, aviso. Ele me beija mais uma vez e sai de cima de mim. Vou até o banheiro e fecho a porta. Olho no espelho e suspiro. Sangue. Em meu cabelo, nas bochechas, em meu corpo. O sangue é todo de Riley. Pego um pano e tento limpar. Em seguida, procuro o kit de primeiros socorros embaixo da pia. Não faço ideia de como está a sua mão. Primeiro queimou, depois cortou. Não faz nem uma hora que ele estava me contando como a cirurgia era importante. Já chega de vinho. Nunca mais podemos tomar vinho vintage. Pego o kit debaixo da pia e abro a porta do quarto. Ele está saindo da cozinha em direção ao quarto com uma pequena bolsa de gelo. Para seu olho, explica ele, erguendo-a, mostra o kit de primeiros socorros para sua mão. Nós dois sorrimos e nos sentamos na cama. Riley se encosta na cabeceira enquanto ponho sua mão no colo. Enquanto cuido do ferimento, ele segura a bolsa de gelo em meu olho o tempo inteiro. Coloca um pouco de creme antisséptico no dedo, nas queimaduras. Não parece tão grave quanto imaginei, o que é um alívio. Pode impedir que fique com bolhas? Pergunto. Ele nega com a cabeça. Se for de segundo grau, não. Quero perguntar se ele ainda pode fazer a cirurgia se estiver com bolhas nos dedos, mas não toco no assunto. Tenho certeza de que ele deve estar pensando nisso. Quer que eu passe um pouco no corte? Ele faz que sim. O sangramento parou. Tenho certeza de que se precisasse de pontos, ele os tomaria, mas acho que está tudo bem. Tiro a atadura elástica do kit de primeiros socorros e começo a envolver sua mão. Lily, sussurra. Olho para ele. Está com a cabeça encostada na cabeceira e parece com vontade de chorar. Eu me sinto péssimo. Se eu pudesse voltar atrás, eu sei, digo interrompendo-o. Eu sei, Riley. Foi terrível. Você me empurrou e me fez questionar tudo o que eu sabia a seu respeito, mas sei que está se sentindo mal. Não dá para desfazer o que aconteceu. Não quero mais falar sobre isso. Prendo a atadura ao redor de sua mão e depois o encaro, mas Riley, se acontecer uma coisa dessas de novo, vou saber que não foi só um acidente e vou largar você sem nem pensar duas vezes. Ele me encara por um bom tempo, franzindo as sobrancelhas em uma expressão de arrependimento. Ele se inclina para a frente e me beija na boca. Não vai acontecer de novo, Lily. Juro, não sou como ele. Sei que é isso que você está pensando, mas juro que balanço a cabeça, querendo que ele pare. Não aguento o sofrimento em sua voz. Sei que você não tem nada a ver com meu pai, digo, só não me faça duvidar de você novamente, por favor. Ele afasta o cabelo de minha testa. Você é a parte mais importante da minha vida, Lily. Quero trazer felicidade para você, não quero te magoar. Ele me beija, se levanta e se inclina segurando o gelo em meu rosto. Fique segurando por mais uns 10 minutos, assim não vai inchar. Substituo a mão dele pela minha. Aonde você vai? Limpar a bagunça, responde ele e beija minha testa. Riley passa os próximos 20 minutos limpando a cozinha. Escuto vidro sendo jogado na lixeira, vinho sendo derramado na pia. Vou até o banheiro e tomo uma ducha rápida para limpar seu sangue. Em seguida, troco os lençóis da cama.
Depois de finalmente limpar a cozinha, ele entra no quarto com um copo e o entrega para mim. É refrigerante, diz ele. A cafeína vai ajudar. Tomo um gole e sinto o gás descendo a garganta. Na verdade, é mesmo o ideal. Tomo outro gole e deixo o copo na mesa de cabeceira. É para ajudar com o quê? Com a ressaca? Riley se deita na cama e nos cobre. Balança a cabeça. Não, na verdade, acho que refrigerante não ajuda em nada. É que minha mãe costumava me dar um copo de refrigerante quando eu tinha um dia ruim, e isso sempre me fazia sentir um pouco melhor. Sorrio. Bem, funcionou. Ele acaricia minha bochecha e vejo em seus olhos e na maneira como me toca que merece pelo menos uma chance de perdão. Se eu não achar uma maneira de perdoá-la, sinto que eu estarei culpando pelo ressentimento que ainda tenho de meu pai. Ele não é parecido com meu pai. Riley me ama. Ele nunca falou isso, mas sei que me ama e eu o amo. Tenho certeza de que o que aconteceu na cozinha hoje não vai se repetir. Não depois de ver como ele ficou chateado por ter me machucado. Todo mundo erra. O que determina o caráter de uma pessoa não são os erros cometidos, é como ela usa esses erros e os transforma em aprendizados, não em desculpas. Os olhos de Riley ficam ainda mais sinceros e ele se inclina para beijar minha mão. Acomoda a cabeça no travesseiro e ficamos deitados, nos olhando, compartilhando a energia tácita que preenche todos os buracos que a noite nos deixou. Depois de alguns minutos, ele aperta minha mão. Lily, diz, roçando o polegar no meu. Eu te amo. Sinto as palavras em cada parte do corpo. Também te amo, sussurro. Foi a verdade mais nua e crua que eu lhe disse. Capítulo 15. Chego ao restaurante com 15 minutos de atraso. Bem na hora que eu estava fechando a loja, chegou um cliente com um pedido de flores para um funeral. Não tive como recusar, porque, infelizmente, funerais são as melhores oportunidades para floriculturas. Riley acena para mim e vou até a mesa, fazendo o possível para não olhar ao redor. Não quero ver Atlas. Tentei fazer com que mudassem o restaurante 2 vezes, mas Alissa insistiu em jantar aqui depois dos elogios de Riley. Eu me sento e Riley se inclina para me beijar. Oi, namorada. Alissa resmunga. Meu Deus, vocês são tão fofos que enjoa. Sorrio para ela, que fixa imediatamente o olhar em meu rosto. Não está tão ruim quanto achei que estaria hoje. Deve ter sido porque Riley insistiu para que eu colocasse gelo. Meu Deus, Riley me contou o que aconteceu, mas não achei que estivesse tão ruim. Olho para ele, querendo saber o que disse a ela. A verdade? Ele sorri e diz: o azeite se espalhou por todo o canto. Quando ela escorregou, foi tão fofo que parecia uma bailarina. Uma mentira. Tudo bem. Eu teria feito a mesma coisa. Foi bem ridículo, digo rindo. De algum modo, o jantar segue sem nenhum incidente, nenhum sinal de Atlas, nenhum pensamento sobre ontem à noite e Riley e eu evitamos beber vinho. Depois de comermos, o garçom se aproximou da mesa. Gostariam de sobremesa? Pergunta ele. Nego com a cabeça, mas Alissa se anima. O que vocês têm? Marshall também parece interessado. Estamos comendo por dois, então pode trazer qualquer coisa com chocolate, diz ele. O garçom assente e depois ele vai embora. Alissa olha para Marshall. O bebê ainda está do tamanho de um percevejo. Acho bom você não incentivar meus hábitos pelos próximos meses. O garçom volta com o carrinho de sobremesas. Para as futuras mamães, o chefe falou que a sobremesa é por conta da casa, diz ele. Parabéns. É mesmo? Pergunta Alissa, empolgada. Por isso o nome do lugar é Bibs, babador em inglês, explica Marshall. O chefe gosta de bebês. Todos observamos o carrinho de sobremesas. Meu Deus, exclamo, avaliando as opções.
Este é meu novo restaurante preferido, comenta Alissa. Escolhemos 3 sobremesas para a mesa. Enquanto esperávamos serem servidas, discutimos nomes de bebês. Não, diz Alissa para Marshall, o bebê não vai ter o nome de um estado. Mas eu adoro Nebraska, reclama ele. E da Idaho, Alissa apoia a cabeça nas mãos. Isso vai causar o divórcio. Divórcio, diz Marshall. Belo nome. O assassinato de Marshall é interrompido pela chegada das sobremesas. Nosso garçom põe uma fatia de bolo de chocolate na frente de Alissa e se afasta para que o rapaz atrás dele, que está segurando outras 2 sobremesas, se aproxime. O garçom gesticula para o cara que está servindo nossas sobremesas e diz: o chefe gostaria de parabenizá-la. O que acharam da comida? Perguntou ele, olhando para Lisa e Marshall. Quando seus olhos encontram os meus, minha ansiedade já está passando. Atlas me encara e, sem nem pensar, pergunto bruscamente: você é o chefe? O garçom se inclina ao redor de Atlas e diz: o chefe? O dono, às vezes garçom, outras vezes lavador de pratos. Ele dá um novo significado ao termo mão na massa. Ninguém da nossa mesa percebe os próximos 5 segundos, mas para mim passam em câmera lenta. Os olhos de Atlas focam no corte em meu olho, na atadura na mão de Riley, em meu olho de novo. Adoramos seu restaurante, é incrível, elogia Alissa. Atlas não olha para ela. Percebo um movimento em sua garganta enquanto ele engole em seco. Seu maxilar se enrijece e ele não diz nada ao se afastar. Merda. Para tentar disfarçar a saída repentina de Atlas, o garçom sorri e mostra demais os dentes. Aproveitem a sobremesa, diz ele indo para a cozinha. Que pena, comenta Alissa. A gente descobre um novo restaurante preferido, mas o chefe é um babaca. Riley ri. Pois é, mas os babacas são os melhores chefes. Gordon Ramsay. Bem lembrado, diz Marshall. Ponho a mão no braço de Riley. Banheiro, digo a ele. Riley assente enquanto saio da mesa e Marshall diz: e o Wolfgang Punk? Acha ele um babaca? Atravesso depressa o restaurante de cabeça baixa. Assim que entro no corredor, que já me é familiar, sigo em frente. Abro a porta do banheiro feminino, me viro e o tranco. Merda, 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 merda. O olhar, a raiva em seu maxilar. Fico aliviada por ele ter ido embora, mas tenho quase certeza de que ele vai estar nos esperando lá fora quando sairmos, pronto para sair no braço com Riley. Inspiro pelo nariz, expiro pela boca. Lavo as mãos, repito a respiração. Um pouco mais calma, seco as mãos na toalha. Vou voltar lá e dizer ao Riley que não estou me sentindo muito bem. A gente pode ir embora e nunca mais voltar aqui. Todos eles acham o chefe um babaca, então posso usar isso como desculpa. Destranco a porta, mas não a abro. Ela começa a ser aberta pelo lado de fora, então recuo. Atlas entra no banheiro e fecha a porta. Ele se encosta na madeira enquanto me encara, focando no corte perto do meu olho. O que aconteceu? Pergunta. Balanço a cabeça. Nada. Ele semicerra os olhos, que ainda são azuis como um gelo, mas de algum modo estão pegando fogo. Você está mentindo, Lily. Dou um risinho para me safar. Atlas ri, mas depois fica sério. Largue esse cara. Largar esse cara? Meu Deus, ele está entendendo tudo errado. Dou um passo à frente e balanço a cabeça. Ele não é assim, Atlas, não foi nada disso. Riley é uma boa pessoa. Ele inclina a cabeça e a aproxima um pouco de mim. Engraçado, parece sua mãe falando. Suas palavras magoam. No mesmo instante, tento alcançar a maçaneta atrás de Atlas, mas ele agarra meu pulso. Largue ele, Lily. Afasto minha mão. Fico de costas para ele e respiro fundo. Expiro devagar enquanto me viro de novo em sua direção. Só para comparar, eu nunca senti tanto medo dele quanto estou sentindo agora de você. Minhas palavras fazem Atlas parar. Ele começa a balançar lentamente a cabeça, depois com mais determinação enquanto sai pela porta. Eu realmente não queria te incomodar. Ele gesticula para a porta. Só estava tentando retribuir a preocupação que você sempre demonstrou ter por mim.
Fico o encarando por um instante, sem assimilar suas palavras. Ele ainda está furioso por dentro, dá para perceber, mas por fora está calmo, centrado. Está me deixando sair, estico o braço, destranco a porta e a abro. Suspiro quando os meus olhos encontram os de Riley. Dou uma rápida olhada por cima do ombro e observo Atlas deixando o banheiro comigo. Os olhos de Riley ficam muito confusos enquanto ele olha de mim para Atlas. Que porra é essa, Lily? Riley. Riley. Minha voz sai trêmula. Meu Deus, isso parece muito pior do que é. Atlas passa por mim e segue em direção às portas da cozinha, como se Riley não existisse. Os olhos de Riley estão fixos nas costas de Atlas. Continue andando. Atlas. Ele para bem no instante que chega às portas da cozinha. Não, não, não. Continue andando. No que se torna um dos momentos mais terríveis que consigo imaginar. Ele se vira e avança na direção de Riley, agarrando-o pela gola da camisa. Assim que isso acontece, Riley joga Atlas para trás e o imprensa na parede oposta. Atlas se lança para cima de Riley de novo, agora empurrando o antebraço no pescoço deste, prendendo-o na parede. Se a tocar de novo, vou cortar a porra da sua mão e enfiá-la em sua garganta, seu merda imprestável. Atlas, pare! Grito. Ele solta Riley com força, dando um grande passo para trás. Riley está ofegante, encarando Atlas intensamente, até que volta a atenção para mim. Atlas? Diz ele com familiaridade. Por que Riley está dizendo o nome de Atlas desse jeito? Como se já estivesse me escutado falar sobre ele. Jamais lhe contei sobre Atlas. Espere, contei sim, naquela primeira noite no telhado. Foi uma das minhas verdades nuas e cruas. Riley ri de incredulidade e aponta para Atlas, mas continua olhando para mim. Este Atlas? O garoto sem casa com quem você trepou por pena? Ai, meu Deus! Imediatamente o corredor se transforma em um borrão de punhos, cotovelos e gritos. Parem! Dois garçons empurraram a porta logo atrás de onde estou e passam por mim, separando os dois com a mesma rapidez com que a briga começou. Eles são empurrados contra paredes opostas e ficam se encarando ofegantes. Não consigo olhar para nenhum dos dois. Não consigo olhar para Atlas, não depois do que Riley acabou de dizer. Também não consigo olhar para Riley, porque ele deve estar imaginando as piores coisas nesse instante. Fora! Grita Atlas apontando para a porta, mas olhando para Riley. Saia do meu restaurante, cacete. Meus olhos encontram os de Riley enquanto ele passa por mim. Tenho medo do que vou encontrar ali, mas não vejo nenhuma raiva, somente mágoa, muita mágoa. Ele hesita como se estivesse prestes a me dizer alguma coisa, porém me olha desapontado e volta ao restaurante. Finalmente encaro o Atlas e noto sua expressão de decepção. Antes que eu possa explicar o que Riley disse, ele se vira e vai embora, empurrando as portas da cozinha. Imediatamente me viro e corro atrás de Riley. Ele pega a jaqueta na mesa e segue para a saída, sem nem ao menos olhar para Alissa e Marshall. Alissa olha para mim e ergue as mãos sem entender. Balanço a cabeça, logo pego minha bolsa e digo: é uma longa história, amanhã a gente conversa. Vou atrás de Riley até lá fora. Ele está andando na direção do estacionamento. Corro para alcançá-lo e ele simplesmente para e soca o ar. Não vim de carro, porra! Grita ele frustrado. Tiro as chaves da bolsa e ele se aproxima de mim e as tira da minha mão. Mais uma vez eu o sigo até o meu carro. Não sei o que fazer, nem sei se ele quer falar comigo agora. Acabou de me ver trancada no banheiro com o cara por quem eu me era apaixonada. Depois do nada, o sujeito o atacou. Meu Deus, a situação é feia. Quando chegamos ao carro, ele vai direto para o lado do motorista, aponta para o banco do carona e diz: Entre, Lily. Ele não fala nada durante todo o trajeto. Digo seu nome uma vez, mas ele apenas balança a cabeça como se ainda não estivesse pronto para escutar minha explicação. Quando chegamos à garagem, ele sai do carro assim que o desliga, de tão desesperado para se afastar de mim. Ele anda de um lado para o outro quando
Eu salto do veículo. Não era o que parecia, Riley, juro. Ele para de andar e, ao olhar para mim, meu coração se aperta. Há tanto sofrimento desnecessário em seu olhar. Tudo não passou de um mal-entendido ridículo. Eu não queria isso, Lily, diz ele. Eu não queria namorar. Não queria esse tipo de estresse em minha vida. Por mais que ele esteja magoado por causa do que acha que viu, suas palavras me enfurecem. Ué, então vai embora. O quê? Ergo as mãos. Não quero ser um fardo, Riley. Sinto muito se minha presença em sua vida é tão insuportável. Ele dá um passo à frente. Lily, não é nada disso que estou dizendo. Ele também ergue as mãos, frustrado, e passa por mim. Depois se encosta no carro e cruza os braços. Passamos bastante tempo em silêncio enquanto espero para ouvir o que ele tem a dizer. Ele está de cabeça baixa, mas a levanta um pouco e olha para mim. Verdades nuas e cruas, Lily. É tudo o que eu quero de você agora. Pode me dar isso? Assinto. Você sabia que ele trabalhava lá? Comprimo os lábios e ponho o braço no peito, agarrando meu cotovelo. Sabia. Por isso eu não queria voltar lá, Riley. Não queria encontrá-lo. Minha resposta parece aliviar um pouco a tensão. Riley passa a mão no rosto. Você contou a ele sobre ontem? Contou a ele sobre nossa briga? Dou um passo à frente e balanço com firmeza a cabeça. Não. Ele presumiu. Viu meu olho e sua mão e simplesmente presumiu. Ele exala com força e inclina a cabeça para trás, observando o teto. Quase parece incapaz de fazer a próxima pergunta, tamanho o seu sofrimento. Por que você estava sozinha com ele no banheiro? Dou outro passo à frente. Ele me seguiu até lá. Não sei mais nada sobre ele, Riley. Nem sabia que ele era o dono do restaurante. Achei que era só um garçom. Ele não faz mais parte da minha vida, juro. É que ele cruza os braços e abaixa o tom de voz. Nós crescemos em casas violentas. Ele viu meu rosto e sua mão e ficou preocupado comigo. Só isso, nada além disso. Riley tapa a boca com a mão. Escuto o ar passando por seus dedos enquanto ele exala. Endireita a postura, parando um momento para assimilar tudo o que acabei de dizer. Minha vez, avisa. Ele se afasta do carro e atravessa os 3 passos nos separando. Põe as mãos em meu rosto e me olha bem nos olhos. E não quer ficar comigo? Por favor, me diga agora, Lily. Porque quando o vi com ele, isso doeu. Não quero sentir aquilo de novo. E se está doendo tanto agora, morro de medo quando penso em como seria daqui a um ano. Sinto as lágrimas começarem a escorrer por minhas bochechas. Ponho as mãos em cima das dele e balanço a cabeça. Não quero mais ninguém, Riley. Só você. Ele força o sorriso mais triste que já vi em alguém. Ele me puxa para perto e me abraça. Põe os braços a seu redor com o máximo de firmeza e ele encosta os lábios em minha têmpora. Eu te amo, Lily. Meu Deus, como eu te amo. Eu o aperto com força, beijando seu ombro. Também te amo. Fecho os olhos. Queria poder apagar os 2 últimos dias inteiros. Atlas está errado a respeito de Riley. Eu só queria que Atlas soubesse que está errado.